Bom, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer uma rápida degustação para vocês. O tema que eu vou tratar, que basicamente é acreditação e sustentabilidade, ele demandaria muito mais tempo. Houve aí um problema de comunicação e eu achei que eram 45 minutos e, na realidade, me deram 20. Eu vou ver se eu consigo enrolar aqui a organização e fazer em 30. Tá? Mas realmente vai ser uma degustação, vamos falar muito rapidamente sobre uma série de temas. Eu tenho dois controles aqui, não sei qual deles funciona. É um. Bom, o Berzanetti falou de idade, que ele é o mais novo. Eu, apesar do cabelo todo branco, não sou o mais velho do departamento. Tem, acho que o Miguel, que é mais antigo que eu lá. E por isso eu deixei a barba, para ficar com uma barba. Tem um pouquinho de pelo preto aqui, então disfarça um pouquinho. Vamos tentar, então, fazer essa rápida degustação. A ideia não é ensinar ninguém, é simplesmente mostrar rapidamente o que é que está acontecendo, mostrar algumas ideias e deixar para vocês, depois desse material, no qual vocês encontram possibilidade de ter um pouco mais de profundidade. Mas a Ana falou muito bem, a Ana Maria Malik falou muito bem. Quem somos nós? É todo mundo, gente. Olha lá, o paciente, temos aqui os entes queridos, administradores políticos, imprensa, reguladores, público, profissionais de saúde. Todo mundo está envolvido nisso. Então, Amato, a Vanzolini realmente tem que estar presente aí, faz parte do nosso estatuto, faz parte dos nossos objetivos, melhorar o desempenho da sociedade na área de gestão, na área de engenharia de produção, na área geral. Então, nós temos que realmente estar presente, está todo mundo envolvido, e esse é o tipo da área que não dá para a gente ficar de fora. Não está andando. Agora foi, só que foi demais. Os hospitais, eles estão aprendendo com a indústria. Essa fotografia é de um reator norte-americano, 3 Mile Island, que explodiu uma vez, deu um monte de problema. Depois tivemos Chernobyl, tivemos Fukushima, ou Fukushima, como dizem os japoneses. Quer dizer, tudo isso são problemas sérios que ocorreram e que afetaram muita gente. Por que isso ocorre? Porque, basicamente, o pessoal trabalha muito com foco em tecnologia. Os hospitais hoje têm muito essa visão de tecnologia. Engenharia, equipamento, tomógrafo, aquelas coisas caríssimas, instalações caríssimas, etc. Só que uma pesquisa na Austrália mostrou que o número de incidentes ele cai, mas ele cai até um certo limite. Por mais dinheiro que você gaste como gestor de hospitais, você não consegue reduzir muito, reduzir a zero. E o que aconteceu nessas usinas nucleares? O pessoal gastou em muitos equipamentos, automação, um monte de coisa, e o negócio, bum! E aí, né? O que existe na sequência, ao longo do tempo, quer dizer, o pessoal investe muito em equipamentos de engenharia e passa a investir em sistemas. Eles percebem que você tem procedimentos, certificação, acreditação, análise de risco, competência. Tudo isso ajuda a baixar muito o número de incidentes, o número de problemas que você tem. Inclusive da velhinha caindo na porta do elevador, ou da enfermeira dando o remédio errado lá, né, porque não entendeu a letra do médico, e o médico reclama porque não tem computador, aí o financeiro diz que não tem computador porque os pacientes, os caras matam os pacientes, aí os pacientes não pagam, então a culpa é do corpo médico. A próxima onda é a parte de comportamento, liderança, atitudes e principalmente cultura. Nós só vamos conseguir baixar os incidentes e chegar a uma excelência na qualidade quando a gente trabalhar com cultura. Na hora que a gente começar a trabalhar com essa terceira onda, nós realmente vamos ter aí um número de incidentes bastante mais baixo. Então, uma comparação bastante interessante, que fica muito fácil da gente entender, é com engenharia de trânsito. Então, por exemplo, engenharia, eu quero diminuir acidentes de trânsito. Então, segurança primária, pavimento, semáforo, etc. Quero diminuir as mortes, põe o cinto de segurança, ABS, um monte de coisa, airbag. Isso funciona até um certo ponto. A partir daí eu entro com a parte de sistemas, policiamento, regras, radares, legislação e etc. E a própria informal, pressão de passageiros, que reclamam que o cara está correndo muito, etc. Outros motoristas,
Isso acontece. Em São Paulo, quando alguém está querendo fazer alguma coisa errada, já tem realmente pressão de outros motoristas. Eventualmente, a pessoa é pressionada. E, por fim, educação e cultura, esclarecimento. Isso realmente vai resolver o problema, mas é uma sequência cronológica que tem que ser seguida. Tem várias diferenças na área de saúde. Quando você tem trabalhadores na indústria, eles estão em risco. Aqui o caso é o contrário. O profissional de saúde também tem risco, mas o grande risco é dos pacientes. Eles já são doentes. O sistema é muito complicado. O sistema de saúde é muito mais complexo que qualquer indústria. As mudanças ocorrem na velocidade muito grande. Você mal acabou de instalar aquele equipamento, já chega o representante com um novo, muito mais sofisticado, e etc. As agências reguladoras estão toda hora interferindo e colocando novas regras. As hierarquias são muito rígidas. Eu notei isso, a gente fez um projeto ReforSUS lá em vários locais do país, e a gente percebia uma hierarquia extremamente rígida, uma dificuldade de comunicação muito grande entre os diversos profissionais. E, por fim, o julgamento clínico ele é muito importante. Não é automatizado, não é um robô, não é alguém que vai te dar o diagnóstico. É o médico, ele olha, vê uma série de variáveis e acaba dando o diagnóstico. Então, a gente está pensando que é importante avançar em tecnologia, sistemas e culturas. E a Vanzolini está trabalhando bastante com essas duas áreas. Um grande problema é que, na hora em que a gente começa a avançar com essa parte de sistemas, as coisas ficam muito complexas. Então, a gente tem guias, procedimentos, protocolos e uma série de regras que a gente não tem certeza se são seguidos. E o brasileiro é mestre em achar um jeitinho para burlar alguma regra, né? Então, a monitorização é difícil e não é apropriada. Então, quando começa a colocar muita regra, é mais ou menos assim, como você chega num poste, aí tem sinal para tudo quanto é lado, você acaba não entendendo mais nada e acaba não conseguindo trabalhar. E os profissionais de saúde hoje se ressentem disso, reclamam. Eu já tive em um hospital que a pessoa falou, depois que apareceu esse negócio de acreditação aqui, eu não consigo mais fazer nada. Fico o tempo inteiro preenchendo o papelzinho. Tá? Então, isso é uma coisa. Mas, então, a ideia é que a gente tenha melhores práticas, uma avaliação permanente, compromisso de todos, e a transparência de informação. São uns pilares que são importantes na gestão assistencial. Então, temos de acreditar, é ter confiança, tranquilidade, segurança e satisfação. E aqui tem um gráfico bonitinho tal, que fala da vantagem do processo de acreditação, construção de equipe. Então, eu vou passar meio rápido por isso, sem entrar em grandes detalhes. Tem vários processos de acreditação, a Ana Maria mostrou vários aí, tem Prêmio Nacional da Qualidade, Joint Commission, SBA-ONA, ISQA, Controle de Qualidade do CQH, ISO e assim por diante. Então, é uma selva aí de coisas. Esse exemplo eu usei uma vez numa palestra, que é o chamado turismo de saúde, que o João Amato falou em exportação de serviço, em que o cliente vem ao país. Por que ele vem para cá? Porque é muito caro se tratar nos países de origem, tem custos elevadíssimos, seguros, aqueles advogados de porta de hospital que ficam lá para processar o médico e o hospital, então fica tudo muito caro, malpractice, é muito complicado isso. E a gente tem centros de excelência em outros países, como o Brasil, por exemplo, cirurgia plástica, o pessoal vinha do mundo inteiro para se operar com o Pitangui. E hoje tem gente que vem se tratar de câncer no Sírio-Libanês, em outros hospitais do Einstein, o pessoal vem aqui mesmo, e o custo é muito menor. Agora, como é que vai escolher a clínica certa? Em que país, né? Então, a gente tem que ter, de alguma maneira, a acreditação como sendo uma ferramenta de separação e de escolha das clínicas. Isso ajuda a mostrar para o resto do mundo que nós estamos realmente dentro da melhor qualidade. Aqui tem um pouco de... Eu vou passar rápido em cima disso, sistema de acreditação, referência de garantia internacional, assim por diante, caminho para melhoria contínua, qualidade da assistência. Então, a gente tem uma coisa importante, por exemplo, critérios objetivos e concretos adaptados à realidade brasileira, que nem sempre a gente acha isso em modelos estrangeiros. Aqui tem os vários fundamentos, foco no paciente, liderança, desenvolvimento de pessoas, orientação por processos, visão sistêmica, foco na segurança, responsabilidade socioambiental, melhoria contínua, cultura da inovação. E aí vem a parte de manter o sistema. Esse gráfico é interessante.
Aplicar o sistema no dia a dia, fazer análises críticas, investigar as causas de problemas, propor ações corretivas e preventivas, acompanhar a tomada de ações, verificar resultados, manter documentação, treinar e rodar. É o tipo de um PDCA, que é uma técnica japonesa, que foi inventada por um americano, mas a ideia é realmente que a gente trabalhe nesse sistema do planejar, executar, verificar se está correto e corrigir o que foi feito. Eu gosto muito dessa figurinha aqui. E o pensamento sistêmico é do Eickhoff. Ele diz: só se pode entender o sistema contemplando o todo e não uma parte individual, que é o grande erro que a gente faz. A gente olha partes individuais e esquece de ver o todo, ver as inter-relações. Então, o pensamento sistêmico é um conjunto de conhecimentos e ferramentas para entender sistemas como um todo e ajudar-nos a ver e modificá-los efetivamente. A parte de sustentabilidade, vou passar bem rápido também, como disse, é só uma degustação. Tem o negócio de Save the Planet, todo mundo está preocupado com isso hoje em dia. O planeta Terra era uma bola de fogo, agora e vai virar no futuro uma bola de gelo, todo mundo sabe disso. Agora nós chegamos há muito pouco tempo, né? Os dinossauros, de 200 milhões de anos, surgimento da vida, 600 milhões de anos, o homem chegou agora há pouco tempo, aí, ó, 200 mil anos. Só que, olha o que nós fizemos com o país. De repente, povoamos tudo. Aí vem a população, 7 bilhões, para chegar a 10 milhões daqui a pouco tempo. Então, todo mundo com celular, é loucura. Esse negócio maluco. E aí começa a crescer o consumo de tudo, consumo de água, consumo de recursos. A gente não vê, por exemplo, que para 1 quilo de manteiga, gasta 18 mil litros de água. 1 quilo de frango, 1 quilo de boi, aliás, uma carne bovina, 17.100 litros de água. Por quê? Porque o boi tem que beber água, tem que plantar, tem grama. Então, esse tipo de avaliação ela mostra que está um consumo de recursos escondido por trás de tudo que a gente faz, que a gente não percebe. Estamos acabando com tudo, sujeira, lixo. São fotos reais de coisas que a gente encontra, fumaça, congestionamento. E a natureza dá o troco, né? O mar invadindo as praias, seca, florestas, tornados e assim por diante. Temos um tornado agora na Austrália, lá com ventos de 250 km por hora e por aí vai. Vejam o que pode acontecer, né? Então, aqui tem um slide também que fala que se todo mundo consumisse o mesmo que os americanos consomem, seriam necessários 2,5 planetas para sustentar a população da Terra. Hoje, com o que eles consomem, a gente gastaria 2,5 planetas. E aqui tem o Triple Bottom Line, que são os conceitos aí da parte de sustentabilidade, que é a gestão ambiental, desenvolvimento econômico e responsabilidade social, que é o famoso Triple Bottom Line, que o pessoal do mundo fala na parte de sustentabilidade. A gente desenvolveu na parte de construção civil, e isso afeta diretamente hospitais, por isso que eu trouxe esse tema aqui. A construção civil ela é responsável por impacto gigantesco na parte de poluição, de uso de recursos, etc. 45% da energia é consumida nas construções, e 50% dos recursos naturais, 3 bilhões de toneladas de recursos de resíduos são produzidos na construção. Então, 40% de todas as florestas do planeta são consumidas pela construção civil. E 14 mil toneladas de entulho são geradas diariamente pelas construções, somente na cidade de São Paulo. Então, esse é o nosso futuro, né, se a gente não tomar cuidado. Aqui vem aquela pergunta, eu quero fazer, então, uma construção sustentável, eu quero fazer o meu hospital sustentável. O que é um hospital sustentável? Olha que bonito, esses prédios cheios de verde aí, será que isso são construções sustentáveis? Mas aí pergunta para esse homem das cavernas, o que é construção sustentável para você? É um iglu, pode ser uma caverna, para um pinguim lá, uma geleira está ótimo, né? Uma choça, ou um prédio desses, depende do usuário. Tá certo? Isso o pessoal não pensa muito hoje em dia. E aí tem um quadro que mostra as várias vertentes de uma construção sustentável, que é água, envoltória, iluminação e por aí vai. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora. A gente desenvolveu na Fundação Vanzolini o processo Aqua, de certificação de construção sustentável, em que a gente gerencia os impactos sobre o meio ambiente e a gente cria um espaço
importante para as pessoas. Ou seja, são 4 pilares: a ecoconstrução, a gestão em seguida, o conforto e a saúde do usuário. Isso aqui eu vou pular, que são os critérios para certificação no HQE. Aqui são o HQE no mundo, que é o que a gente está trabalhando hoje. E um hospital, rapidamente, vou passar só a dar uma degustação do caso do Hospital Emílio Ribas. Isso aqui é uma cortesia de um parceiro nosso, Inovatec Engenharia, que fez o projeto, e nós fizemos aí a parte de certificação. O Emílio Ribas, 314 leitos. Aqui tem os empreendedores, vou pular isso daqui. Tinha um ecossistema de entorno, um local muito urbanizado, e aí eles tiveram que fazer plantio de mudas de compensação, mudas de árvore de compensação. Tinham aqui o novo anexo com 20 leitos, o prédio principal com 192 leitos. Foi feita uma reforma geral para que ele ficasse dentro dos critérios do processo Aqua. Aqui são os critérios do Aqua, em que eles colocaram como objetivos quais categorias eles iam ser excelentes. Então, gestão de resíduos, a parte de qualidade da água, escolha integrada de produtos, menos, relação do edifício com o entorno, e por aí vai. Então, são os vários critérios do Aqua que permitem que a gente dê a certificação. E aí tem algumas coisas: bicicletário, instalação de piso drenante, iluminação externa com célula fotoelétrica. Eu estou lendo só um pouquinho, né? Instalação de aquecedores solares, sistema de reaproveitamento de calor, reaproveitamento de água pluvial nos sanitários. Um monte de coisa que foi feita de forma que ele acabasse sendo um edifício sustentável. Estudo de sombra, então é feito o estudo da sombra de manhã, no meio da manhã, ao meio-dia, à tarde e no anoitecer, para ver como é que fica a parte de iluminação, o que é que a gente coloca. Conforto térmico, vidros duplos com persianas internas. Por quê? Porque o brise-soleil, apesar de evitar que o sol entre no edifício, o brise-soleil, que é aquela grade que coloca lá fora, serve para abrigo de pombas e outros animais, e isso contamina, pode causar contaminação no hospital. Então, e vidro, janela com persiana exposta também acumula poeira, acumula bactéria. Então, a ideia foi trabalhar com produtos que estivessem adequados ao próprio hospital. Aqui, por exemplo, isso aqui interessa para os administradores de hospitais. R$900 mil de economia só com ar-condicionado. Com água, aproveitamento de água de chuva, e diminuição de pressão e etc. Diminuição de R$300 mil por ano, payback inferior a 1 ano. Qualidade do ar, uso de isolante, gestão de energia, sistema integrado de aquecimento de água, uso de aquecedor solar. Tudo isso acabou gerando economias e acabou gerando uma real. Aqui é um canteiro de obras sustentável também. Acabou gerando uma economia real e acabou gerando uma folga no orçamento do próprio hospital, do próprio Emílio Ribas. Ok? Muito obrigado. Isso foi só uma degustação. Tem muito mais coisa depois, se vocês quiserem. Pessoal, vou pedir para levantar a tela agora. A gente está com o horário bem apertado. Vou pedir para o professor Joaquim e para a professora Ana Maria se sentarem aqui em cima novamente. E a gente tem aí cerca de 10 minutinhos para perguntas. Por gentileza, nome e instituição. José Carvalheiro, Observatório de Inovação e Competitividade do IEA da USP. O editorial do British Medical Journal desta semana chama-se Promessas, Promessas. Eles analisam que, com a introdução de tecnologia cada vez mais sofisticada, especialmente as TICs, está ocorrendo que não se resolvem problemas antigos e criam-se novos problemas. Fazem um levantamento, mencionam um levantamento feito nos Estados Unidos, com médicos, que para cada 1 hora gasta em consulta, tem 2 horas, gasta
nos procedimentos, especialmente das TICs. Queria que vocês comentassem. Professora Ana, professor Joaquim. Professor Carvalheiro, eu acho que é corretíssimo esse comentário. Na verdade, antigamente se gastava, a rigor, com papel e caneta, né? Hoje se gasta com as TICs. Mas, por exemplo, hoje em dia tem... Aí, além das TICs, tem nome para qualquer coisa, né? Então, tem a Internet of Things. E essa internet das coisas, hoje em dia, é assim, os alunos de graduação da GV... Eu conheço melhor os alunos de graduação da medicina, né? Afinal, eu sou bacharel nessa coisa. Mas os alunos de graduação da GV, eles, hoje em dia, olham para qualquer coisa como uma oportunidade de fazer uma startup. Tem, por exemplo, essa coisa de TIC, etc., para mobilizar o leito, caso o paciente venha a ter algum comprometimento pulmonar. E isso vai ser porque vai acusar ou isso, aquilo, aquilo outro. Como vocês podem ver, não é exatamente o meu forte, mas eu sou uma usuária feliz. Antigamente, esse tipo de coisa, que, na verdade, responde a um problema novo, porque outros problemas não foram ainda resolvidos, a pessoa teria morrido antes de chegar a este problema. Então, na verdade, em alguns casos, a gente tem novos problemas porque a gente tem novas condições. Então, por exemplo, eu não quero fazer esse teste aqui, mas cada vez menos gente usa relógio. As pessoas usam... Sim, ok, eu também, mas cada vez menos gente usa relógio. E muita gente usa relógio que, entre outras coisas, marca as horas, porque eles marcam uma série de outras coisas, de sinais vitais, qualidade de sono e não sei mais o quê. Porque as horas mesmo as pessoas olham no celular. Então, eu acho que o importante é a gente ver o que tem de novo na sociedade. Por exemplo, como é que a gente pode... Eu não sei se isso é bom ou se é mal, mas como é que a gente pode, por exemplo, ficar sabendo na hora que aconteceu aquele tufão na Austrália? Antigamente, a gente não sabia. A primeira forma de telemedicina era sinal de fumaça dos índios para dizer que a peste tinha chegado numa determinada aldeia. Então, cada época tem os seus problemas. Agora, as promessas não cumpridas... Aonde quer que haja pessoas em condição de prometer, elas acontecerão. Eu queria comentar alguma coisa. A internet das coisas realmente é fantástica, é algo que está seduzindo todo mundo. Inclusive, nós já temos um curso de graduação lá na Escola Politécnica, no Departamento de Produção. O professor Marcelo Pessoa está aqui, é um dos líderes do projeto, mas na realidade é Smart Cities, cidades inteligentes, em que o hospital é uma parte dessa Smart City. Então, toda a parte de conexão, interconexão, a parte de conectividade, a parte de segurança de informação, a parte de evitar que hackers ataquem esses aparelhos, e isso acontece. O cartão SUS hoje, né? O cartão SUS hoje foi detonada a questão da segurança. Aquele Jeep Renegade começou a parar na rua nos Estados Unidos porque os hackers entraram no sistema deles. A parte de saúde, na hora em que você consegue acessar informações do prontuário de pacientes e poder, inclusive, fazer chantagem ou tentar vender alguma coisa para o paciente que ele não quer comprar ou divulgar isso de maneira inescrupulosa, é realmente um problema muito sério. Então, ao mesmo tempo que a gente está avançando nas TICs e outros tipos de tecnologias, a gente está criando uma série de problemas que têm que ser olhados e têm que ser olhados com muito cuidado para evitar que coisas piores, que mau uso ou que agressões à privacidade dos pacientes aconteçam. Então, acho que você tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, planejar e olhar o que nós estamos fazendo. Bom, eu queria olhar para essa questão que o senhor levantou a partir
do próprio arcabouço de conhecimento da engenharia de produção. E aqui eu me recordo que lá atrás, alguns anos, talvez décadas atrás, quando eu realizei meu trabalho de conclusão de curso na engenharia de produção, o tema foi estudar um hospital enquanto um sistema de produção de serviço. Então, todos os recursos, os instrumentos de análise da engenharia de produção foram aplicados justamente para evitar, por exemplo, essa questão de filas, né? Eventualmente, acho que um mau atendimento, quer dizer, um baixo nível de qualidade ao cliente, se dá por uma falta de planejamento e gestão de filas, né? Então, na pesquisa operacional, que é uma disciplina intrínseca à engenharia de produção, estudos sobre teoria de filas. Há também, nesse estudo, que eu me lembro, todo o instrumento de se planejar as instalações no interior de um hospital, de tal forma a saber onde localizar o centro cirúrgico, a sala de terapia intensiva, os leitos, em função, claro, das prioridades, toda a logística interna de materiais, de medicamentos, de alimentos, do lixo hospitalar, que, de fato, pode ser algo crítico do ponto de vista, por exemplo, da contaminação hospitalar, né? Então, eu vejo que, sim, há soluções mais sofisticadas que as novas tecnologias ajudam a resolver, mas há também uma série de métodos e metodologias que, de uma maneira muito parcial, claro, né, do seu ponto de vista, a engenharia de produção pode resolver, pode ajudar a resolver também. Amado, só fazendo uma parte, quando a gente fez aquele projeto pela Fundação Vanzolini no Hospital Geral de Araguaína, um dos grandes itens de adiamento de cirurgia era a falta de roupa. Faltava a roupa para fazer toda a parte de ser usada na sala de cirurgia. Era um programa de programação e controle da produção, de PPCP. Quer dizer, um controle que, na fábrica, isso já está dominado, já se conhece, por exemplo, engenharia de produção, a gente aplicou isso lá e melhorou muito. Eu só queria aproveitar a provocação do professor Carvalheiro. Faz bastante tempo, uns 30 anos, quando começou a automação em laboratórios, tinha uma preocupação se vai ter mais empregos, menos empregos. Há 20 anos, quando começaram o prontuário eletrônico em alguns hospitais aqui, vai mais emprego, menos emprego. O que eu gostei mesmo foi um economista falando sobre a automação de laboratório. Ele falou assim, vai fazer muito mais rápido. Vai ser cada vez mais rápido, inclusive os exames desnecessários que são pedidos.